Você que está amedrontado, venha receber a oração. É importante, não fique em casa assim não. Se levante, pede ajuda. Não fique em casa doente, não fique em casa amedrontado. Não fique em casa aceitando, se alimentando da tristeza, se alimentando da depressão, se alimentando de palavra de suicídio, de morte, de ruína, ouvindo morte o tempo todo. Você está ouvindo profetas nas redes sociais falando sobre morte, falando sobre velório, o tempo todo você está ouvindo isso e você está gerando no seu coração, junto com essas palavras desses profetas da morte, do mal que você está ouvindo. Você está gerando no seu coração medo, pavor, angústia, desespero. Então você precisa repreender isso. Você precisa remover isso da sua vida. Você precisa ouvir palavra de vida, palavra de poder, palavra de graça de Deus. Não fica ouvindo, dando créditos para as redes sociais, para a televisão, para os governantes que estão falando: olha, nós já furamos tanto buraco de cova, olha tantas coisas já fizemos, olha nós fizemos isso. Não ouça esses relatórios de profeta do mal. Eles vão ser envergonhados. Eles serão envergonhados porque o Senhor vai frustrar o desígnio do coração deles. O desígnio do coração deles serão frustrados. Por isso que eu quero convocar você para orar. É tempo da igreja levantar em oração. É tempo da igreja vir orar, buscar a Deus, jejuar, para que esse desígnio do mal seja frustrado, seja cancelado. Não podemos permitir esses decretos serão frustrados, caídos por terra, porque a palavra do Senhor é vida. É vida. Nós precisamos liberar vida no Brasil, vida na nossa cidade, vida na vida das pessoas, remover toda praga, maldição, para decretos malditos, seja arrancado, seja lançado fora. É tempo da igreja levantar. O Senhor deu autoridade para a igreja. O Senhor nos deu autoridade para que a igreja faça isso. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. A igreja tem autoridade para pisar sobre serpente e escorpião. A igreja tem autoridade para calar a boca do diabo. A igreja tem autoridade para quebrar os decretos malditos, maldições que são liberadas da nossa nação. A igreja tem autoridade. E a igreja precisa levantar como igreja, com a voz do Espírito Santo, de poder que Ele nos deu, autoridade que Ele nos deu. Lá em Lucas 10:19, o Senhor fala que eis que vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião, sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então o Senhor deu autoridade para a igreja. Então levante, igreja. Não fica dentro de casa amedrontado, com medo, apavorado, se escondendo. Mas levante oração, levante em poder, levante a autoridade. Cancela esses decretos malditos. Não vamos aceitar isso na nossa vida. Não vamos aceitar isso na nossa casa. Não vamos aceitar isso na nossa nação. Não vamos aceitar isso na nossa cidade. Não vamos aceitar. Em nome de Jesus, não vamos aceitar. É tempo da igreja se posicionar. No início nós não entramos de oração e arrependimento e conserto. O Senhor nos perdoou. O Senhor nos restaurou. O Senhor lavou nossas iniquidades. Mas agora é hora de posicionar diante do Senhor. Então agora é tempo da igreja se posicionar. Nós não podemos ser omissos, ver as coisas acontecendo e achar que tudo bem, é assim mesmo. Os governantes estão certos. Será que está mesmo? Será que os decretos que estão liberando está mesmo? Se tiver, amém, glória a Deus, vamos submeter. Mas liberando morte o tempo todo, não vamos aceitar. O Senhor é Deus da vida. Servimos um Deus vivo e verdadeiro, que venceu o principado da morte lá na cruz e reduziu a nada lá na cruz. Jesus Cristo venceu Satanás. Lembra, igreja, Jesus Cristo venceu o inimigo da morte. Jesus Cristo venceu o inimigo do medo. Jesus Cristo venceu o inimigo do pavor. Jesus Cristo venceu o inimigo da destruição. Jesus Cristo venceu o inimigo da falência. Jesus Cristo venceu o inimigo do caos, da miséria, da ruína. Jesus Cristo venceu. E Ele deu autoridade para a igreja e nos fez mais do que vencedores. Ele colocou nas nossas mãos para fazermos o mesmo que Ele fez, vencer. A palavra do Senhor diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resista ao inimigo. Sabe o que é resistir? Não é só você falar: em nome de Jesus sai. Não, resistir é colocar para fora todo o desígnio dele,
todo o plano dele, mandar embora, fora da nossa vida, fora da minha casa, fora da minha cidade, fora do meu país, fora. É tempo da igreja se levantar e ordenar Satanás indo embora do nosso país. Fora espírito de falência, fora todo caos, fora todo decreto, fora a corrupção, fora toda mentira, fora toda ação maligna. É tempo da igreja se levantar e ordenar. Amém? Usa a nossa autoridade que Deus nos deu. Precisamos usar agora, é o tempo de usarmos. É o tempo de usar a palavra, o poder que Deus nos deu. A palavra do Senhor diz que o reino do Senhor é de poder e graça. Então usamos a palavra do Senhor, a unção do Senhor de poder nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. É tempo de você se levantar. É tempo de você se posicionar. Não aceita decretos. Não aceita decretos. Estou falando decreto de morte. O que os governantes estão liberando para todo mundo ficar em casa é certo, para que a pandemia não toma conta do estado, do país, da cidade. Estou falando de você posicionar contra o decreto de morte que está sendo liberado. Todos os dias está sendo liberado. Então vamos posicionar. É vida. Vamos posicionar a vida. A igreja tem que gerar 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 poder, graça de Deus. A igreja tem que liberar vida. Vida, 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 vida de Deus. Amém? Vamos fazer isso. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre o Senhor nos dar, restaurando, trazendo de volta a nossa herança. Que a nossa herança seja devolvida. Quem crê, quem acredita que nossa herança pode ser devolvida e restituída no poder do nome de Jesus. Hoje eu quero que você abre 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. 1 Timóteo, vou ver se eu acho aqui. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus da morte, no Deus da vida, Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. A palavra do Senhor diz aqui: ora, é para esse fim que labutamos. Então nós temos uma batalha, uma luta nessa terra. Labutamos por alguma coisa. Labutamos por nossa casa, que é a nossa herança. Labutamos pela nossa família, que é a nossa herança. Labutamos pelo nosso país, que é a nossa herança. Labutamos pela nossa cidade, lutamos, pedindo ao Senhor, a palavra do Senhor. Labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Nós sabemos disso. Nesses dias nós temos que colocar a nossa esperança no Deus vivo. Nós temos que colocar a esperança não no homem, mas no nosso Deus. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa direção. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso sustento nesse dia. Ele é a nossa resposta nesse dia. Ele é a nossa direção nesses dias. Por isso que nós temos que lutar como igreja, como povo, e se esforçar sobremaneira, sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança, porque Deus vai nos dar vitória nesse tempo. Deus, esse tempo, Ele vai se revelar com o seu braço forte e poderoso. A nossa resposta e o nosso milagre não está na força do homem poderoso, do homem forte, do homem cheio de conhecimento, não, a nossa esperança, o nosso livramento, a nossa libertação, a nossa conquista está no braço do Deus forte e poderoso. Está na mão dele. Ele tem a força, ele tem a estratégia, ele tem a direção. Ele que vai nos dar vitória ele que vai trazer livramento nesse tempo. Por isso que é importante que a igreja se mantenha de pé. Por isso que é importante que a igreja venha orar, buscar a Deus. Não se adoeça dentro de casa.
Não fica angustiado dentro de casa, desistido. Não permita. Se levante, se posicione, trabalha no seu coração com a palavra, lê a palavra, libera a palavra do Senhor é decreto, libera a palavra da tua vida, para que ela traga a vida de novo dentro de você. Que esse sentimento de morte, de ruína, seja removido, de medo, de pavor, seja removido. Porque a fé em Cristo Jesus, a nossa esperança em Cristo Jesus, nos levanta, nos fortalece, nos alegra de novo. Porque nós não dependemos do natural para ser felizes. Nós dependemos dele para ter feliz, para ter paz, para ter alegria e para ter vitória. Amém? Eu quero que você continue. Eu quero só ler a palavra hoje, quero só ler a Bíblia hoje, quero declarar a palavra para nós. Fala menos e leia mais a Bíblia. Eu quero que você, 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1 verso 1, capítulo 1 verso 6, perdão. Fala assim: por esta razão, pois te admonesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, por que Paulo estava dizendo para Timóteo? Ele veio visitar Timóteo e mandou uma carta para Timóteo e falou assim: Timóteo, eu quero te despertar, eu quero te dizer algo para você nesse momento. Você não pode retroceder, você tem que trazer a vida de novo, despertar o dom que está dentro de você. O dom que eu te dei, que ungi, que eu orei por você, liberei através das minhas mãos, liberei sobre a tua vida os dons. Reaviva de novo, traga de volta. Então esse tempo é tempo de trazer de volta, reavivar isso, trazer de volta, para que Deus nos levante com mais poder, com mais força, com mais autoridade, com mais unção, com mais graça, com mais motivação, com sonhos maiores. Porque os sonhos que Deus nos dá é dele, e ele faz realizar nossos sonhos. O seu sonho não pode morrer, minha irmã, meu irmão, jovem, criança, adolescente, não deixe o seu sonho morrer. Aviva de novo, traga de volta. E ele falou assim: olha, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Nós não somos daqueles que retrocedem. A igreja nesse tempo não pode retroceder. Nesse tempo a igreja não pode ser covarde. A igreja não pode ser aquela que vai com os outros, que ouve e com uma coisa vai lá, e ouve outra coisa vai lá. Não, a igreja tem que ter firmeza, ousadia, e posicionar diante do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele não deu o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Nós precisamos nesse tempo ter o quê? Usar o poder. O reino de Deus é feito de quê? De poder. Não é de medo. O reino do Senhor não foi feito de medo, de decreto de morte. Foi de vida e de poder. E não foi de indiferença, mas de amor, de graça e moderação. O que significa moderação? Quero ler para você agora. Moderação fala de admoestação, chamado estabilidade de mente. Então nesse tempo nós precisamos do quê? Ser moderado na mente, ter estabilidade na mente. Não deixar que nossa mente seja conturbada, cheia de problema, perder o controle, entrar no caos, surtar. Não podemos permitir isso. É fácil ficar quarentena dentro de casa? Não é fácil. Não é fácil, mas precisamos ter o quê? Poder, amor e moderação. Fala com você mesmo, fala: Senhor, me dá poder do Senhor, amor do Senhor e moderação. Para que traz o quê? Estabilidade da mente. Que você tenha estabilidade na sua mente. Eu quero lá em 1 Coríntios, falando para você que hoje nós vamos
lê muita Bíblia. 1 Coríntios, verso 26. Capítulo 1, verso 26. Perdão, estou me confundindo. Capítulo 1, verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para vergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para vergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Olha que coisa lindo isso aqui, que texto. Ontem eu estava aqui, eu estou tirando um período de oração aqui na igreja, pelo Brasil. O Senhor falou muito comigo sobre isso, desde ontem, antes de ontem. Falar, tira um tempo de oração pelo Brasil. Eu estava lendo e o Senhor começou a trazer essas palavras no meu coração. Eu falei assim, gente, que coisa tremenda. Olha o que Deus vai fazer na nossa nação. Porque muitas pessoas estavam esperança num homem poderoso. A esperança do Brasil estava num homem forte. Estava num homem que podia, porque estava todo mundo sentindo seguro. Como o homem forte foi removido, o homem poderoso foi removido, todo mundo ficou desesperado. Acabou o Brasil. Olha para o seu irmão, quem disse que acabou o Brasil? Só está apenas começando. E a palavra do Senhor diz aqui, isso aqui é para nós, ó. Que coisa tremenda. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Glória a Deus. Quem tem controle das coisas é Deus, não é o homem. Quem tem controle do mundo é o Senhor, não é o homem. Quem tem controle da nossa cidade não é o homem, é o Senhor. Quem tem controle da nossa casa não somos nós, é o Senhor. Quem tem controle da nossa geração não somos nós, é o Senhor. Quem tem controle da nação não é o homem, é o Senhor. Quem dá segurança e estabilidade para uma nação é o Senhor, não é o homem, forte nem poderoso. E ele diz assim, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Ei, glória a Deus. Você está sentindo assim? Se sente humilde, humilhado. Mas a palavra de Deus escolhe exatamente esses, para confundir o mundo. As desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Glória a Deus. Esse é nosso Deus. É isso que Ele faz. Para que Ele faz isso? Para fim de que ninguém se glorie em si mesmo. Porque a glória não é do homem, a glória é do Senhor. Sabe o que vai acontecer no Brasil? Tudo vai melhorar, tudo vai mudar. Sabe por quê? Porque quem está cuidando do Brasil, como todo mundo está falando, é um homem humilde, desprezado e fraco, como muitos dizem. É esse homem que Deus vai levantar para mudar, para envergonhar os fortes, para envergonhar os poderosos, porque eles serão envergonhados, porque Deus levantará o humilde, Deus levantará o desprezado, para reduzir, para enfraquecer aqueles que acham que são alguma coisa. Para quê que Deus fará isso? Para mostrar para todos nós, para o mundo inteiro, que Deus é Deus poderoso, Ele que tem controle das coisas, e Ele continua vivo, Ele continua poderoso, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua sendo o Deus que tem controle das coisas. Ele não perdeu o controle, Ele não surtou, Ele não abriu mão de nada, Ele não é desequilibrado, Ele tem equilíbrio, Ele tem o poder nas suas mãos, Ele tem o controle das suas mãos, Ele tem o domínio das suas mãos, e Ele faz o que Ele quer fazer, e Ele vai fazer. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza, guarda em seu coração. Ele vai fazer tudo aquilo que nós temos orado e chorado, muito mais, porque Ele faz sempre mais do que nós pedimos, infinitamente mais de tudo que você pede, pensa e deseja. Ele fará.
Então esse tempo Deus fará. Eu quero correr aqui, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu quero que você vá lá na frente. Nós vamos aqui voltar. 1 Coríntios 15, verso 20, verso 58. O que ele diz aqui? Portanto, meus amados irmãos, sede o quê? Firmes, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. O que o Senhor está dizendo aqui? Seja forte, seja o que? Sede firmes, inabaláveis, sendo sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Então o que você precisa? O que? Ser firme, mantenha firme, não vacila, não abre mão do propósito, não abre mão do ministério, não abre mão dos seus sonhos, não abre mão do projeto, não abre mão, se erga, seja firme na palavra, seja firme na fé, creia somente, e você verá o livramento de Deus. Creia somente, tenha fé no seu coração, e você vai ver coisas grandiosas acontecendo. Ah, mas eu não estou vendo nada. Mas a fé, né, não precisa ver para as coisas acontecer. É crer, na fé que nós cremos que as coisas acontecem, é crendo que as coisas acontecem. A fé é a certeza das coisas que se espera. O que você está esperando para você? O que você está esperando? Eu estou esperando coisas grandiosas de Deus para nós nesse tempo, coisa extraordinária de Deus. Essa é a minha esperança, e que seja a sua também. Nossa esperança é a certeza que Deus fará, porque Ele é grandioso, Ele é poderoso. Ele fará coisas extraordinárias, incríveis nesses dias, que você vai falar assim: meu Deus, só Deus mesmo para fazer isso. Vamos falar. Também os fortes também falarão, porque o Senhor vai envergonhá-los e vai mostrar para ele, quem é o Senhor. Amém? E ele fala assim: e seja abundante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Tudo que você faz para Deus nunca é em vão. Tudo é computado lá nele, tudo é registrado no livro do Senhor, tudo está guardado. Tudo que você faz, nada que você fez está perdido por causa dessa crise. Pelo contrário, continua fazendo, continua trabalhando, continua ganhando vidas, continua consolidando, continua cuidando da sua célula, continua ministrando os discípulos, fortalecendo eles, continua ganhando vidas onde você está, continua ganhando a sua casa, continua pregando para a sua família, continua profetizando sobre o seu lar, continua ganhando o seu povo. Fala de Jesus, continua falando, não para, não podemos parar, não podemos entrar no caos, não podemos acreditar no colapso, não podemos acreditar no que estão dizendo. Não vai acontecer, não vai. Se a igreja se levanta em poder e graça, em decreto, não vai acontecer, vai paralisar. Por isso que a igreja precisa levantar. Se levante como igreja, você é a igreja, amém? A igreja está na casa, se levante, onde você está, glória a Deus. Verso capítulo 16, continuando aí o capítulo 16, verso 13 do 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 de 1 Coríntios. Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, e fortalecei-vos. Todos os vossos atos seja feito com amor. O que o Senhor está falando? Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé. O que é ser vigilante? O que a palavra do Senhor diz? Ser vigilante, ter o que? Atenção, fica atento às coisas que estão acontecendo. Não fica à mercê das coisas como nada estivesse acontecendo. Fica atento, seja vigilante para você orar.
Fica atento para você tomar atitude e posicionamento. Tem nada a ver com minha vida. Tem sim, tem tudo a ver conosco nesse tempo. Nós temos que estar o quê? Vigilante. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser cautelosos. Vigilante significa cautelosos, ser ativo, tomar cuidado, para que por causa que nenhuma negligência venha acontecer. Isso significa ser vigilante. Olha que coisa tremenda. Então fica atento nesses dias. Seja forte nesses dias. Fica vigilante. Tenha atenção das coisas. Você está vendo as coisas fora do lugar? Comece a orar para que volte melhor no lugar. Vê que a nossa oração está fora do lugar. Continua orando, porque vai vir. Deus responde a oração da igreja. Deus responde a oração do teu povo. Deus usa a igreja para mudar estações, para mudar situações, para mudar deserto. Deus muda. É tempo de você se posicionar, porque a mudança vai vir. Coisas maiores virão, porque a igreja está de pé, a igreja está atenta, a igreja está vigiando, está atenta nas coisas que estão acontecendo, não só murmurando, ai meu Deus, e agora? Não murmure, igreja, é hora de você orar, é hora de você mudar essa situação, esse quadro caótico que nós estamos vivendo. Não murmure, mas profetiza a vida. Não permite desespero no seu coração. A igreja não pode permitir desespero no seu coração. Tem que posicionar em fé, crendo que Deus vai te usar para mudar esse quadro que nós estamos vivendo. Essa estação que nós estamos vivendo, ela vai passar. Toda estação passa. Todo quadro ruim passa, como situações boas também passa. Tudo isso vai passar, mas a igreja precisa manter de pé. A igreja precisa ser vigilante. A igreja precisa permanecer na fé. A igreja precisa manter fortalecida. Fortalece, não se enfraqueça. Jovem, não se enfraqueça. Volte para Deus. Vem orar na igreja. Vem buscar a Deus. Para de achar que as coisas acabou. Não acabou não, está apenas começando. Coisas grandes vão começar na tua vida. Deus vai te levantar, se erga. E agora vamos continuar. Verso 2 Coríntios, quero que você volte lá no 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, 2 Coríntios 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como o sofrimento de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Olha que coisa tremenda. O que a igreja precisa? O que nós precisamos nesse tempo, povo de Deus? Consolar, entrar num novo nível com o Senhor. A igreja precisa entrar aqui, ó. É Ele que nos, olha aqui, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. O nosso Deus é Deus de misericórdia, é Deus de compaixão. A misericórdia do Senhor é infinita, não tem fim. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor nos traz livramento. Nesse tempo é tempo de pedir misericórdia de Deus. Gritar para o filho de Davi: tem misericórdia de nós. Filho de Davi, tem misericórdia. Aquele rapaz, quando estava lá na sarjeta, ele era cego. Ele estava na sarjeta, não sabia o que fazer da vida, passando necessidade, escassez, não enxergava nada.
Mas quando ele ouviu que o Senhor estava passando, ele começou a gritar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas começavam a dizer: não, para, não tem solução para você, o Senhor não vai parar para te ouvir. Enquanto as pessoas falavam isso, ele gritava mais alto e dizia: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse é o tempo de nós gritarmos por misericórdia, clamarmos o Senhor e dizer: filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia da minha cidade, tem misericórdia do meu país. Filho de Davi, tenha misericórdia. Filho de Davi, tenha misericórdia do nosso país. Enquanto as pessoas estão dizendo, falar: não tem jeito, acabou. Aí você vai gritar mais alto. A igreja precisa gritar mais alto e dizer: filho de Davi, tenha misericórdia do nosso país. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Filho de Davi, tenha misericórdia. O Senhor vai parar pelo grito da igreja. Nós precisamos entender, irmãos, o que faz o Senhor parar é o clamor da igreja, é o clamor do teu povo, é o clamor, é o grito daquele que clama, aquele que chora, aquele que está desamparado, aquele que está angustiado, aquele que está quebrantado. O Senhor, esse faz o Senhor parar. Então o grito, o clamor da igreja nesse dia vai fazer o Senhor parar e trazer o livramento e o consolo dele. Esse tempo é o tempo de voltar para Deus. Glória a Deus. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Esse é o papel da igreja. Por isso, você que está na angústia, você que está no desespero, não fique sozinho. A igreja foi levantada para isso, para trazer consolo àquele que está sem consolo, desesperado, angustiado, em pânico. Venha buscar ajuda, venha buscar ajuda, vem buscar oração, pede ajuda. Passa na igreja, tem gente o tempo todo aqui orando, pedindo Senhor socorro, clamando por socorro do Senhor, clamando misericórdia. Venha, não fique morrendo, não fique desesperado. Deus é Deus que nos conforta e nos consola. Eu quero que você abra aí 2 Coríntios 4. Nós vamos encerrar 2 Coríntios verso 4, capítulo 4, verso 8. Hoje eu estou trocando tudo. Fala assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo a morte de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregue à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso que falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará com Ele e nos apresentará convosco. Essa é a promessa. Eu quero deixar essa palavra de promessa para nós esta manhã, dizendo para você que você precisa se levantar, que o Espírito do Senhor de fé venha sobre você, se levantando. E você precisa crer na palavra. Você precisa crer nesse tempo. É tempo de crer, não é tempo de desistir. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele está conosco na nossa tribulação. O Senhor nos ajudará, o Senhor nos fortalecerá. 2 Coríntios 4,16, no mesmo verso, ele fala o quê? 4,16, deixa eu voltar aqui. Fala assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que o Senhor está falando?
Por isso não desanimamos. Não desanima nesse tempo. Quero deixar essa palavra de ânimo para você esta manhã, de coragem. O Senhor está falando assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Você precisa deixar o novo de Deus entrar dentro de você, o Espírito que renova nosso coração, que renova nossa mente, que transforma a nossa mente, tira a nossa mente do caos, da vergonha, da tristeza, tira a mente do medo, aquela mente perturbada. O Senhor quer que você renove. A palavra do Senhor diz que o nosso homem interior se renova dia a dia. Jesus nos renova todos os dias nós andaremos em novidade de vida. Mesmo nesse momento precisamos andar em novidade de vida, crendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos nós das coisas que se vê, mas das que não se veem, porque as que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. Então é isso que se precisa: voltar para a palavra, se erguer, se levantará. Para de ficar choramingando dentro de casa, para de ficar desesperado dentro de casa. Para com isso, volte para a palavra. A palavra nos consola, a palavra nos renova, a palavra nos fortalece, a palavra nos ergue de novo. A palavra gera força, traz fé de novo, gera vigor em nós, gera ânimo, gera alegria de novo. Enche seu coração de alegria, deixa esse sair do seu coração. Não olhe para as coisas temporais, não olhe para a tempestade que nós estamos vivendo, não olhe para os decretos do profeta mau, profeta da morte, que está liberando todos os dias. Não olhe para a palavra dele, volta os seus olhos para a palavra do Senhor, que é vida. Em nome de Jesus, eu quero que você fique de pé agora esta manhã. Nós vamos orar a Deus, nós vamos pedir ao Senhor esta manhã, que Ele venha a favor de nós, que Ele venha a favor do Brasil. Esses dias Deus está nos levantando para orar pela nossa nação. É tempo de orar pelo nosso presidente. Não murmure do nosso presidente, mas defenda, ora por ele, chore por ele, grita por misericórdia do Senhor para a vida dele. Deus nos levantará para mudar nossa história. Deus está mudando um novo Brasil, Deus está nos dando um novo Brasil, acredita nisso. Deus está nos dando um novo Brasil. Não vamos voltar para o caos, para a vergonha, para a destruição. Vamos avançar, a igreja vai avançar junto. Nós vamos crescer. Virá uma unção poderosa sobre a nossa nação de prosperidade. Virá uma unção poderosa no Brasil, de unção de cura, de milagres. Pode crer nisso, pode ter certeza disso. Essa tempestade será vencida, essa tempestade será sanada. Todos os homens maus, malignos que levantar serão envergonhados. O Senhor envergonhará os profetas do mal dessa geração, dessa nação. O Senhor envergonhará, eles serão envergonhados publicamente. Todos eles serão envergonhados. Por isso que nós temos que orar, pedindo ao Senhor, e Ele virá. A promessa dEle para nós. O Senhor não esqueceu da promessa dEle para nós. O Senhor não esqueceu da promessa para o Brasil. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, um povo nessa geração, nessa nação. Então Ele tem aliança conosco. Ele tem vindo a nosso favor. E Ele nos libertará. E Ele vai fazer aquilo que nós temos pedido. Acredita. Não seja incrédulo nesses dias. Não deixa a confusão entrar no teu coração. Não deixa o ódio entrar no teu coração. Não deixa a raiva entrar no teu coração. Isso é demônios. Isso é o diabo que entra. Muitas vezes libera ódio, rancor, desistência da sua vida. Isso é demônios. Repreenda. Declara vitória. Declara graça. Declara o poder de Deus, declara o amor de Deus, declara o consolo de Deus, declara a misericórdia de Deus. Mas se levante, se posicione, se alegra. Homem de Deus, mulher de Deus, se levante,
Seja forte, seja corajoso. Se levante em Deus. Quer que você se coloque diante do Senhor agora. Nós vamos orar. Mas enquanto isso, o bispo vai adorar, cantar, declarar uma palavra. Quer que você cante aquela música da promessa. Da promessa de Deus. Hã? Vamos adorar ela, contar ela. Eu quero que você cante ela, declarando. Amém? Quero que você profetize agora. Existe uma promessa para nós, e a promessa vai se cumprir. Deus não abre mão de promessa. Deus não aborta promessa quando Ele fala. O que Deus fala, Ele fala e Ele cumpre. Acabou, está encerrado. Nós temos que ouvir e crer. Oh, aleluia, Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito eu tenho Santo a de Deus. marca da promessa. Aleluia, Jesus. Que Ele me deu. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Jesus. Eu tenho a marca, Senhor. Verdade, Senhor. Nós temos, Pai. Nós temos. Eu tenho a marca da promessa. Nós temos, Pai. Vai cumprir a promessa da nossa nação. Vai cumprir. Quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Vai acontecer isso, Pai. Vai acontecer isso. Vai acontecer. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha Vai chegando. sorte Está chegando esse tempo. diante dos meus olhos. Levanta suas mãos. Senhor, nós acreditamos nessa verdade. Nós temos a marca da promessa. Nós temos a marca da vitória. Pai, nós temos a marca do Senhor na nossa vida. A marca da transformação. A marca da revolução. A marca da libertação e da cura. Da transformação. Meu Deus, nós oramos. Oramos por cada vida hoje. Essa pessoa que está doente, essa pessoa que pegou esse vírus, que está doente, nós ordenamos agora que esse vírus seja desalojado do organismo, seja desalojada das células, do pulmão. Pai, nós declaramos a cura na vida dessa pessoa. Guarda esse irmão, guarda essa irmã, guarda essa pessoa que está doente, contaminado. Remove essa contaminação, remove esse vírus maldito. Essa pessoa que está com câncer, toca agora curando, removendo os tumores. Onde estiver agora que haja cura. Pai, essa pessoa que precisa de um milagre financeiro, libera, Pai, abençoando, abrindo portas. Nesse momento de causa, é nesse momento que o Senhor faz milagre. É nesse momento que a nossa expectativa, Pai, a nossa de receber o milagre do Senhor, Pai, a nossa esperança, é esse momento, Pai, a nossa oportunidade de receber o milagre, e libera o milagre, nós estamos vivendo um tempo oportuno do Senhor, de viver milagres extraordinário, e que seja liberado dessa geração, que seja liberado da vida dessa casa, dessa família. Eu declaro a paz, eu declaro a saúde, eu declaro vida, eu declaro vida, eu declaro vida nesse corpo, vida nessa alma, vida nesse coração, vida nas emoções, vida nessa família, vida nos relacionamentos, vida nos casamentos, vida nos filhos, vida do Senhor nessa família. Que haja vida, que haja vida, que haja vida, que haja vida, que haja transformação no poder do nome de Jesus. Pai, nós oramos pelo nosso país, pedir que o Senhor visite o Brasil,
Visita, Pai, o nosso presidente. Visita a sua equipe. Senhor, o Senhor colocou homens sérios ali dentro, homens fiéis. Ajuda ele, levante eles para ajudar na economia do Brasil, para ajudar nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Tu és poderoso. A tua palavra diz que o Senhor levanta o fraco e o humilde, aquele que não tem expressão nenhuma, aquele que não tem, que é humilhado, que é desprezado. Pai, aquele homem ter sido humilhado, aquele homem ter sido desprezado publicamente, nacionalmente, mundialmente, mas o Senhor exaltará. Essa é a promessa. O Senhor exaltará no meio do teu povo, no meio do teu país e nas nações da terra. O Senhor te exaltará em nome de Jesus. O Senhor é com ele, o Senhor é com a nossa nação, e nenhuma praga maldita, nenhum inimigo se prevalecerá no Brasil. Um novo tempo começa, Pai, na nossa nação. O novo Brasil nasce. Brasil de justiça. Brasil de justiça nasça. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória. Declaramos a paz à sua casa, à sua família. E nós estamos aguardando você para receber a oração.